A paz do Senhor, irmãos, uma bênção, uma honra poder estar novamente com os irmãos aqui nesta noite abençoada de quarta-feira, dia 3 de junho, para estarmos compartilhando a respeito da palavra do Senhor. Eu quero dar início lendo o texto bíblico da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13 a seguir. A Bíblia diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a segunda vinda do Senhor, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amado Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta oportunidade pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, por esses momentos abençoados que o Senhor nos concede de estarmos juntamente com os nossos irmãos, amigos, seguidores, alunos, enfim, estudando da Tua Palavra. Que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas e o Senhor nos dê saúde e paz para estarmos diante do Senhor e sermos edificados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, como disse, nós queremos bendizer o Senhor por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos tem dado. Nós, esta semana, conversamos com o pastor Ciro Zibordi e nós conversamos a respeito de, hoje, nesta live de hoje, nós fazermos aqui o encerramento do tema a respeito do arrebatamento da igreja. Não é? Então, o tema arrebatamento da igreja nós vamos finalizar hoje. E aí, os irmãos que ainda têm alguma pergunta que esteja ligado a este tema, o arrebatamento da igreja, você pode mandar aqui pelos comentários da live que os nossos irmãos vão estar tomando nota. E no domingo, na live de domingo, que é transmitida sempre às 11 horas da manhã, nós estaremos ainda respondendo as questões a respeito do arrebatamento da igreja. O pastor Ciro se propôs de apresentar 20 textos bíblicos que corroboram com a doutrina do arrebatamento da igreja. E nós vamos então para o encerramento desse tema hoje, e se persistir alguma dúvida, os irmãos podem colocar aí nos comentários, e no domingo nós estaremos prontamente respondendo. Durante agora esses dias já vários irmãos encaminharam para nós algumas questões por WhatsApp, também enviaram questões através do e-mail, alguns direto em contato com o pastor Ciro, e tudo está sendo registrado para que no próximo domingo, então 11 horas da manhã, nós possamos estar compartilhando com cada um dos irmãos as respostas a respeito deste tema importante do assunto escatológico, que é o arrebatamento da igreja. E certamente algumas dúvidas ainda persistem. Também é importante nós deixarmos aqui registrado que todas as lives que nós estamos transmitindo, elas estão sendo disponibilizadas no nosso canal Cetadeb Oficial, que está no YouTube. Então, todas as lives, desde a primeira que nós fizemos com esse tema da escatologia, estão sendo disponibilizadas. Você pode assistir e pausadamente e fazer ali as suas anotações, montar o seu esboço. Inclusive, a partir dessas lives é possível você fazer toda uma estrutura para dar estudo a respeito do tema, para compartilhar isso com os seus irmãos. E nós temos aqui irmãos que são, inclusive, monitores dos nossos núcleos teológicos. Nós temos obreiros, pastores que são membros de diretoria de núcleos. Nós temos irmãos que são de outras escolas de ensino teológico que estão conosco, que participam também das nossas lives, das nossas transmissões, e estão também aprendendo. Já quero saudar a cada um dos irmãos que estão conosco, o pastor Evandro Carlos, que sempre está conosco lá diretamente de Palmas, né? Tocantins, pastor Fernando Silva, que é nosso funcionário, está de férias
mas está conosco aqui. O pastor Alisson, que está lá em Campo Grande, no Rio Grande do Norte, também é funcionário da escola, está com a gente aí. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, Mateus Souza Santos, enfim, a gente observa que são irmãos que estão sempre acompanhando as nossas transmissões, participando dessas transmissões, fazendo com que a bênção do Senhor seja sobre as suas vidas por meio de conhecimento, de aprendizado da palavra de Deus. Tão importante quanto nós aprendermos a palavra de Deus, é nós colocarmos a palavra de Deus em prática, levarmos esse conhecimento adiante. Louvamos a Deus pelos irmãos que já estão conosco também, do Pernambuco, pastor que está com a gente aqui também, lá da Bolívia, louvamos a Deus. Olha aí, mais potiguares, não é? Os irmãos lá de Cruzeta, Janier de Cruzeta, no Rio Grande do Norte. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Pois bem, meu pastor Ciro, nós já vamos iniciar aqui os trabalhos. Eu quero antes fazer aqui uma apresentação. Eu trouxe aqui o material do curso. Nós estaremos fazendo amanhã, o Diego está aí, o Márcio também, que são funcionários da escola, representantes da escola, trabalham com a divulgação do curso. Nós faremos amanhã, a partir das 16 horas, 4 horas da tarde de amanhã, dia 4 de junho, uma transmissão através do nosso canal Cetadeb Oficial aqui no Instagram, também através do Facebook, para apresentarmos todos os nossos cursos, curso básico de teologia, médio e avançado. Além desses, deixa eu pegar aqui, curso básico, que está aqui, o curso médio, que é este aqui, e o curso avançado. O curso básico, deixa eu só voltar, o curso básico são 17 módulos, o curso médio são 10 módulos, e o curso avançado, este aqui, são 12 módulos como este. Vamos também estar falando a respeito do curso para discipulado cristão, o discipulado dos novos convertidos. Além desse, vamos também estar falando a respeito do curso de capelania evangélica, o curso para formação de capelães. E ainda estaremos fazendo a apresentação também do conteúdo do curso de CFO, que é o curso para formação de obreiros. Curso para formação de obreiros e ainda o curso para formação de jovens pentecostais. Esse aqui também é um material que foi elaborado pelo pastor Ciro Zibordi para nós estarmos utilizando em nosso curso de qualificação para a nossa mocidade. Um material bastante interessante. Todo este material nós vamos estar apresentando amanhã com maior detalhe, porque nós vamos ter um tempo exclusivo para isso e estaremos fazendo isso juntamente com o irmão Márcio Jardim, que é nosso funcionário, também o irmão Diego Gonçalves, que é nosso funcionário, o pastor Fernando Silva, que ainda que esteja de férias, também poderá estar participando com a gente, e nós vamos arrumar uma forma de o irmão Alisson, que está lá no Rio Grande do Norte, também estar participando com a gente nas transmissões, podendo também emitir o seu parecer. O fato é que será uma bênção o momento que nós teremos para compartilhar com os irmãos a respeito deste tema, ou dos temas, na verdade, que dá abrangência para o nosso curso teológico. Nós ficaremos lisonjeados, na verdade, os irmãos podendo estar conosco, nós estaremos fazendo a divulgação durante todo o dia, mas amanhã, a partir das 16 horas, é que nós estaremos fazendo essa transmissão e, por certo, será uma bênção. O nome do Senhor será exaltado e os irmãos terão condições de tomarem conhecimento a respeito de todas as opções de curso que nós oferecemos. Além dos cursos em português, nós também temos o curso básico e médio, também avançado em espanhol, esse módulo aqui, Psicologia Pastoral, este aqui, Profetas Menores, em espanhol. Além deste material em espanhol, nós também lançamos as revistas para estudos bíblicos dominicais, que é também feito em espanhol. Esse é material feito pelo pastor Ciro Sanches Zibordi, que é um material específico, ele já escreve esse material para a gente em espanhol. Os irmãos vão ter condições aí de ter conhecimento
de todo este material que nós elaboramos também para estarmos distribuindo às igrejas. Este material especificamente em espanhol nós fornecemos para as igrejas que estão aqui na América do Sul, algumas igrejas que estão na Espanha, porque é um material já no idioma. E aí é uma forma de nós estarmos compartilhando, não é? Compartilhando com os irmãos o ensino bíblico, teológico e pentecostal. Nós também temos o material de discipulado cristão em espanhol, que aí é o discipulado cristiano. E com isso a gente vai fornecendo esse material didático para que os irmãos possam estar aprendendo mais da palavra do Senhor. O pastor Ciro Ziborg está conosco e nós vamos dar prosseguimento na temática. O pastor Ciro, com a oportunidade para a sua saudação inicial, enfim, para que nós possamos dar o desdobramento aqui da nossa live de hoje. Paz do Senhor, Deus abençoe o irmão, a irmã Luciana, a irmã Júlia, Deus abençoe você e a sua casa. Paz do Senhor, pastor Hércules e todos que nos acompanham mais uma vez, um grande prazer estar aqui com os irmãos falando desde Niterói, no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe pastor Hércules, irmã Eliane, toda a equipe do CETADB aí em Apucarana e em todo o Brasil, em todo o mundo. Prazer estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus. Eu estava compartilhando no início, pastor Ciro, que nós vamos hoje fazer o encerramento do assunto sobre o arrebatamento da igreja. Eu acompanhei. E aí depois, na próxima quarta-feira, nós seguimos já com outro tema da área da escatologia. E aí nós vamos deixar os comentários abertos para que os irmãos coloquem as suas dúvidas e as perguntas relacionadas ao tema o arrebatamento da igreja, que é o tema que nós vamos dar encerramento hoje. E no domingo estaremos respondendo as questões que surgirem dentro desse tema, o arrebatamento da igreja, e aí vamos prosseguir com o estudo da escatologia. Amém? Amém. Então, com a oportunidade, vamos dar prosseguimento. Nós já vimos de 20 textos propostos para a fundamentação da doutrina do arrebatamento da igreja. Nas duas lives foram apresentadas 13 textos. E nós vamos caminhando para a apresentação dos demais na oportunidade. A Bíblia já está aberta e qualquer cooperação que for necessária é só requisitar que estamos aqui. O pastor Evandro está conosco, o pastor Marcos Borgeia, que é da cidade de Seta, em Tocantins. Ele está responsável pelo departamento de capelania daquela convenção. Estivemos ontem em uma transmissão aqui pelo canal do CETADEB. A paz do Senhor a cada um dos irmãos, aqueles todos que já estão conosco, os gaúchos que já estão conosco, os nossos irmãos capixabas que já estão aqui, os cariocas. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Pastor Ciro. Amém. Vamos então para o 14º texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Vou pedir para o irmão nos ajudar, então. A minha tradução hoje aqui, eu estou com outra Bíblia, a minha tradução hoje aqui é Revista e Corrigida, edição de 1995. 1 Tessalonicenses 5, 9, a Bíblia diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então esse é mais um texto que, conforme temos explicado, corrobora a doutrina bíblica do arrebatamento, que é secreto e pré-tribulacional. Sempre repetindo que secreto significa que não é que ninguém vai ver, é secreto, isso porque o mundo não vai ficar sabendo. Claro que a igreja vai tomar, a igreja vai tomar conhecimento, inclusive, como vimos, vai ser um evento que vai ter anúncio de trombeta, né? A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, alarido. Então vai ser um evento que vai chamar atenção, mas chamar a atenção da igreja. É um evento para a igreja. Então, quando se ressalta arrebatamento secreto, termo que aparece inclusive em nossa declaração de fé, é secreto porque o mundo não vai tomar conhecimento. Mas claro que para a igreja vai ser algo visível e audível. Pois bem, dentre tantos textos que temos no Novo Testamento para explicar bem essa doutrina, temos este, 1 Tessalonicenses 5 e 9, que, claro, nós só estamos lendo um versículo só para aproveitar bem o tempo, porque o ideal seria ler, claro,
desde o versículo 1 até o 9. Nós não vamos fazer isso para ganhar tempo, somente por isso. Mas você que está em casa, se quiser entender bem, leia. Aliás, é uma epístola pequena, leia logo toda a epístola de 1 Tessalonicenses, que você vai ter um melhor proveito desta explicação. Muito bem, então esse texto que o pastor Herpes leu, nos mostra que Jesus virá como um libertador da ira vindoura, da ira futura, como está lá já no versículo 10 do primeiro capítulo. Diz que nós devemos esperar a Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. Esse contexto aqui, claramente, é o contexto do arrebatamento. Paulo, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 9, ele diz que nós somos os filhos da luz, nós somos os filhos do dia, e que nós, por conta disso, por causa disso, não enfrentaremos a ira. E aqui surgem, claro, algumas teorias. Nós defendemos, claro, à luz do contexto, porque Paulo falou disso logo depois do arrebatamento, que essa ira aí, não é justamente uma alusão ao período tribulacional, a todo o período tribulacional, porque o contexto mostra isso. O contexto é claro, e a Bíblia, nós já explicamos aqui várias vezes, a Bíblia deixa claro que nós não vamos participar de nenhuma parte da grande tribulação, porque João já viu a igreja no céu, não é? Antes da abertura dos selos. Os selos que lá em Apocalipse 6, a partir de Apocalipse 6, mostram que terá início a grande tribulação. Agora, os mesotribulacionistas, nós já explicamos no início que existem, com respeito à tribulação, 3 escolas gerais. 3 gerais, porque há também outras escolas que derivam dessas escolas gerais. Então, por exemplo, nós somos pré-tribulacionistas. Por quê? Nós cremos, porque não somos porque queremos, porque achamos que é bonita essa escola e tal. Não, porque a Bíblia, nós cremos no que a Bíblia diz, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por isso nós somos chamados de pré-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas creem que a igreja vai passar por todo o período. Mas os mesotribulacionistas, eles, na verdade, têm surgido correntes dentro do mesotribulacionismo. Meso ou mid-tribulacionismo. Significa o quê? Que a igreja vai ingressar na grande tribulação, segundo os mesotribulacionistas, e vai participar de uma parte. E aí, com base nesse texto que nós lemos agora, surgiu uma escola conhecida como escola do arrebatamento pré-ira. O que defende a escola do arrebatamento pré-ira? A escola do arrebatamento pré-ira divide o período tribulacional em 4 partes. Então, se você pegar o número 7, não é? São 7 anos, e dividir, aliás, para ficar mais claro, se você multiplicar por 12, se você pegar 7 anos, multiplicar por 12, que é o número de meses de cada ano, você vai ter, na verdade, 84 meses. Você se lembra que lá em Apocalipse a Bíblia fala de 42 meses, em Daniel também, né, fala de 1.260 dias, que é a mesma coisa, dá 42 meses, que na verdade são 3 anos e meio, é a metade do período tribulacional. Então o período todo são 84 meses. Se você dividir esse período de 84 meses por 4, você vai ter 4 quartos, não é? O que dizem os defensores do arrebatamento pré-ira? Eles dizem que a igreja ela vai ser arrebatada no último quarto. Ou seja, a igreja vai atravessar a maior parte da grande tribulação e vai ser arrebatada nesse período final, nesses 21 meses. Porque se você dividir 84 meses por 4, vai dar 4 períodos de 21. Aí eles dizem que não, no primeiro quarto vai ter a ira do diabo, a ira do anticristo, vai ter a ira das pessoas, do mundo, o mundo vai estar em guerra, mas a ira de Deus mesmo, ela só vai ser derramada no último período, no último quarto da grande tribulação, nos últimos 21 meses, ou seja, 1 ano e 9 meses, não é? Nesse último período vai ser derramada a ira.
Então, quando Paulo diz que Deus nos livra, Jesus vem para nos livrar da ira, significa que nós vamos ingressar numa parte da grande tribulação, só que isso aí é um equívoco muito grande, não é? É um equívoco porque já explicamos que em Apocalipse 4, João já viu a igreja no céu, nós vamos explicar esse texto daqui a pouco, e fica claro também em Apocalipse 6, especialmente no versículo 17, nem vamos ler agora para ganhar tempo, mas irmãos, anote aí, ó, o 7º selo indica que logo no início da grande tribulação a ira de Deus já estará sendo derramada. Porque a ira ali ela vem por selos, trombetas e taças, nessa ordem, progressivamente. Não é? É uma gradação. Começa com selos, são juízos menos intensos, depois trombetas e, finalmente, taças. Então, os defensores do arrebatamento pré-ira, ligados ao mesotribulacionismo, dizem que, na verdade, a taça da ira é só lá. Inclusive, eles defendem aquela ideia da última trombeta e tal, mas que nós já explicamos aqui, mas vemos que isso não tem nenhuma sexta trombeta corrigindo. Né? Talvez eu tenha falado... É que o irmão fez um comentário aqui. Ele fez um comentário aqui. 7º selo, né? 7º selo. Mas vamos adiante. Então, essa passagem, eu pedi para o pastor Arcos ler somente para enfatizar isso, que ir aqui, não somente aqui, mas também em 1 Tessalonicenses 1 e 10, quando diz que Jesus nos livra da ira futura, é uma menção a todo o período tribulacional. Vamos para mais um texto. Acho que talvez aqui seja interessante ler o texto todo, e nem vou demorar muito na minha explicação, mas o texto por si se explica. O irmão poderia ler, por gentileza, pastor? Eu digo que ele se explica porque a gente já explorou bem esse texto, mas é só para relembrar os irmãos. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 8. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 8. Amém. O texto diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém. Então, somente 3 destaques que eu vou fazer para relembrar os irmãos de assuntos que já abordamos aqui. Primeiro, aqui Paulo começa falando da vinda. Vinda. Porque a vinda, veja bem, a vinda para a igreja é o arrebatamento. Não é? Claro que a segunda vinda, ela vai contemplar vários eventos. A primeira vinda de Jesus já aconteceu, quando ele nasceu, ou seja, ele se encarnou, ele andou na terra, ele morreu, ele ressuscitou. Foi a primeira vinda. A segunda vinda, ela vai contemplar vários eventos a partir do arrebatamento. Então, quando Paulo fala aqui da vinda para a igreja, ele está falando claramente do arrebatamento. É importante você observar isso, porque senão você vai pensar que ele está falando da manifestação do Senhor. Não, aqui quando ele começa a falar da vinda, ele tinha em mente o que ele já tinha falado na primeira epístola sobre o arrebatamento da igreja. Porque foi a Paulo que Jesus revelou claramente a doutrina do arrebatamento. Você se lembra que Paulo não aprendeu com os apóstolos. Ele esteve com os apóstolos, mas ele diz lá em Gálatas que ele aprendeu diretamente com o Senhor. Nas vezes em que Jesus
Se você ler Atos com atenção, você vai ver que Jesus teve encontros com Paulo. Alguns encontros com Paulo. E nesses encontros, Paulo ele cita, por exemplo, palavras de Jesus que não estão nos evangelhos, mas que Jesus revelou para ele. Lá em Atos 20, por exemplo, quando Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, ele diz, olha, temos que relembrar as palavras do Senhor Jesus, que é mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Onde está escrito isso nos evangelhos? Em nenhuma parte. Mas Jesus falou diretamente para Paulo. Da mesma forma, Jesus falou essa verdade do arrebatamento. Alguém que reclama, mas você não encontra ênfase ao arrebatamento nos profetas. Os profetas não falaram do arrebatamento. Por que eles não falaram? Lembre-se, a doutrina do arrebatamento é neotestamentária. E quem revelou, quem apresentou a doutrina do arrebatamento, primeiramente foi Jesus. Lá em João capítulo 14, quando ele disse, virei e vos levarei. E depois Paulo, porque Jesus revelou para Paulo. Então Paulo é aquele apóstolo que explica realmente a doutrina do arrebatamento. Então quando ele fala aqui da vinda de Jesus, ele está falando do arrebatamento. E ali, em seguida, ele menciona a reunião com o Senhor e o dia do Senhor, ou o dia de Cristo. Dia do Senhor, dia de Cristo, são sinônimos. Claro que a versão atualizada diz dia do Senhor e nós preferimos em escatologia, porque dia do Senhor, na maioria das profecias do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é uma alusão ao período do juízo de Deus, especialmente na grande tribulação. E aí Paulo se refere a isso, quando ele fala do dia de Cristo, como diz a versão corrigida, ou o dia do Senhor, na versão atualizada, essa variação existe porque nos próprios textos gregos existem mais de 6.000 textos gregos, não é? E os eruditos, quando eles vão cotejando, comparando, um manuscrito diz dia do Senhor, outro diz dia de Cristo, e claro, isso aí não muda o sentido, mas são variantes, não é? Assim como também você vai ter numa variante Cristo Jesus, o outro Jesus Cristo. São variantes, mas não muda o sentido. O contexto ajuda você a entender. Mesmo, Então, dia do Senhor aí, ou dia de Cristo, é uma alusão ao juízo de Deus. Porque os crentes de Tessalônica, eles estavam sendo, na verdade, incomodados por enganadores, pregadores que pregavam heresias, falsos profetas e também pessoas que se passavam por Paulo escrevendo. Você já viu que nessa segunda carta, quando Paulo termina, ele diz, olha, eu vou aqui dar a minha assinatura. Eu estou escrevendo com o meu próprio punho para vocês saberem que sou eu mesmo. Porque ali, num dos versículos que o pastor Hércules leu, ele deixa claro que tinha pessoas que estavam se passando por ele, deixando os crentes aterrorizados. Olha, Jesus já veio, vocês ficaram, agora vocês vão ter que enfrentar o dia do Senhor. Vocês vão ter que enfrentar a grande tribulação. Aí Paulo explica e diz, não, Jesus não veio coisa nenhuma, viu? E o dia do Senhor também, não precisa se preocupar que ele só vai chegar quando vier a grande apostasia e se manifestar o homem do pecado. Mas por que o homem do pecado não se manifestou ainda? Aí Paulo vai explicando. Aí ele diz, porque tem um que o detém, até que do meio seja tirado. Esse um, que não está claro aí no texto, mas pelo contexto, a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, você entende que é uma referência, só pode ser a igreja, que claro, é sal da terra, é luz do mundo, é coluna e firmeza da verdade, ou o próprio Espírito Santo, que não vai sair da terra, mas vai exercer o seu poder. Ele exerce hoje o seu poder de limitação, ele é limitador, né? O poder limitador do mal, que quando ele for tirado, então ele será, quando a igreja for tirada, então o Espírito Santo, ele vai, na verdade, tirar o seu poder limitador. Vamos adiante, então. Vamos mais um texto. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9 e 28. Está aqui. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação.
Amém. Então aqui é mais um texto que mostra claramente que Jesus, ele vai aparecer no arrebatamento somente para a igreja. O termo aí no grego, horao, significa será visto. É o mesmo termo que aparece em 1 Coríntios 15, 5 a 8, quando Jesus, ao ressuscitar, ele foi visto, diz a Bíblia, por vários irmãos. Paulo fala até de 500 irmãos aos quais Jesus apareceu, e ali o termo é horao, ele foi visto somente por aqueles irmãos. Agora o autor de Hebreus, ele usa o mesmo termo, só que com respeito ao futuro. Ele diz então que Jesus, que apareceu a primeira vez, veio a primeira vez, ele também aparecerá, ele será visto por aqueles que o esperam para a salvação. Então, o arrebatamento, diferentemente da manifestação de Jesus em poder e grande glória, porque lá em Apocalipse 1:7 a Bíblia diz que todo olho verá, mas ali é a manifestação de Jesus em poder e grande glória. No arrebatamento a Bíblia é clara, somente a igreja verá o Senhor, porque ele será visto, ele aparecerá, ele será visto por aqueles que o aguardam para a salvação. Vamos para mais um texto, pastor Ercos, por gentileza. Apocalipse 3:10, é o 17º texto. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Muito bem. Então aqui é uma promessa, primeiramente, para os crentes de Filadélfia, né? Uma promessa específica para aquela igreja que estava sendo provada, estava passando por luta, perseguição. Então Jesus disse, né, que eles eles seriam, na verdade, como eles tinham sido fiéis, não é? O pastor Hercules leu aí, 3:10, não é? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Também eu te guardarei da hora da tentação. Note que há de vir sobre todo o mundo. Aqui é uma referência à grande tribulação. Mas aí quem extrai esse versículo do contexto e dá uma interpretação isolada, vai dizer, como assim? Isso aí é para aquela igreja. E aquela igreja, na verdade, nós já estamos no ano 2020, aquela igreja todos já estão mortos. Não é? Como que Jesus disse que livraria da hora da tentação? Bom, é importante observar que o que Jesus escreveu para aquelas igrejas foi, claro, num primeiro momento, para elas, mas no próprio contexto é dito o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, aquilo que Jesus falou para aquelas igrejas é extensivo a toda a sua igreja. Então é a promessa de livramento da grande tribulação. Mas tudo bem, para nós é fácil aplicar isso, porque nós ainda estamos vivos e tal, a grande tribulação ainda virá, é claro, Jesus ainda voltará, mas aqueles irmãos que estão no primeiro século, que já morreram e tal, como que isso vai se cumprir para eles? Você já ouviu aquele bordão que diz que crente que tem promessa não morre? Pois é, aqui está uma prova de que crente que tem promessa morre, mas a promessa vai se cumprir. Com certeza. Lá em Hebreus 11 você vê também outro caso, daqueles que morreram tendo confiança, esperança de que veriam o Senhor e morreram sem ver, mas vão ver. Aqui é a mesma coisa. Por que isso aqui vai se cumprir ainda? Porque esses crentes fiéis da igreja de Filadélfia, eles vão ressuscitar quando? Eles vão ressuscitar exatamente no momento do arrebatamento da igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses irmãos aqui, da igreja de Filadélfia, são mortos em Cristo, morreram em Cristo. Eles vão ressuscitar primeiro, claro, vão ter os seus corpos transformados. A igreja, aqueles que estiverem vivos, também serão transformados. Os dois grupos vão se juntar e vão ao encontro do Senhor nos ares, antes da grande tribulação. Então, aquela igreja que foi fiel, claro, aqueles irmãos todos já partiram para a eternidade, mas eles não vão participar de modo nenhum da grande tribulação que virá sobre todo mundo. Mas
esse texto, estou falando aqui dos crentes de Filadélfia, mas esse texto se aplica a toda a igreja, por extensão. Então é uma promessa para todos os fiéis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A pergunta aí sobre as ressurreições, não é? Nós falamos na live passada, falamos alguma coisa. Mas no domingo a gente pode importante, pastor retomar. Ciro, importante frisar que neste, que é o 16º texto, o texto do capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, ele diz 17º. Também eu te guardarei da hora, não é na hora. Exatamente. Isso quer dizer que antes desta hora, a igreja será arrebatada. Pois vamos então ao próximo. Porque Jesus muitas vezes nos livra né? Também. Com certeza, mas aqui está bem claro que é na angústia, né? A Bíblia diz que Deus é nosso socorro bem presente na angústia. Mas no caso da tribulação, ele nos livra Tanto que lá em Lucas 21 e 36, Jesus também foi claro, um texto que faz parte desses 20 que nós estamos mencionando, ele foi claro ao dizer, né, que nós devemos vigiar para que sejamos havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Não é atravessar, não é participar, é escapar né? ou de tudo que há de vir. Mas vamos adiante. Agora aqui vamos ler, tem alguns versículos que eu gostaria de ler em Apocalipse, mas vamos por partes. É o 18º texto, só que na verdade são vários textos, no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. Eu vou pedir para o irmão ler inicialmente, Apocalipse 4, 1 a 4. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Muito bem. Então aí, é o momento em que Jesus começa a revelar para João o futuro. Porque Jesus deu a divisão do livro de Apocalipse para João, está lá em Apocalipse 1, versículo 19, em que Jesus disse: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então ele escreveu as coisas que ele tinha visto, é o que está no capítulo 1, até aquele momento, né, quando Jesus falou para ele escrever, ele já tinha visto Jesus se manifestando em glória, seu cabelo como lã branca, seus olhos como chama de fogo, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, a sua voz era como a voz de muitas águas, etc, etc, e etc. Então, ali, João escreveu o que está no capítulo 1. Depois, capítulos 2 e 3, as coisas que são, sobre as igrejas da província da Ásia. E a partir do capítulo 4, como foi lido aí, ele ouviu uma voz que dizia: sobe cá, e eu vou te mostrar, eu mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E aí Deus começa a revelar o futuro. Aí é interessante que a primeira coisa que ele vê, o que é, conforme foi lido aí. Diz aí, logo que fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Ele vê Deus assentado no trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe, etc., que é a descrição. E aí chega no versículo 4, que é justamente a referência que nós temos aqui reafirmado, que é uma referência à igreja. A igreja. Aqui não é uma categoria angelical, muita gente pensa que é uma categoria angelical, 24 anciãos e tal. Não. Apocalipse é um livro que, através de símbolos,
se revela a realidade, se revela o que vai acontecer, mas é a realidade do futuro, a partir do capítulo 4. Então, quando João vê aí esses 24 anciãos, esses 4 seres viventes, claro, é uma representação do mundo angelical, isso aí não tem dúvida. Porque vai haver uma presença angelical no céu, é claro. Mas, e 4 é um número interessante, que é um número que fala de totalidade também, porque 4 são os pontos cardeais, não é? Norte, sul, leste, oeste. 4 também fala de totalidade, é um número representativo. 24, por que 24? Nós já explicamos aqui, porque 24 é 12 mais 12. Os 12 apóstolos do Cordeiro, representando o Antigo Testamento, ou melhor, as 12 tribos de Israel, representando o Antigo Testamento, e os 12 apóstolos do Cordeiro, representando o Novo Testamento. Isso fica claro quando você lê Apocalipse 21, quando se descreve ali a cidade, a Nova Jerusalém, que vai ter 12 portas, 12 fundamentos, e ali se descreve que aqueles 12 mais 12 ali aludem justamente às tribos de Israel e aos apóstolos do Cordeiro. Então, é um número representativo. E como que você descobre isso lendo o texto? Você descobre porque esses anciãos, o termo, na verdade, no grego, a pronúncia, a gente fala presbíteros ou fala presbúteros, mas não é nem uma coisa nem outra. Você que é estudante de grego, você sabe que esse U aí, no grego, é o mesmo U do francês, que seria com bico, né? Presbúteros. Presbútero, é difícil até de falar, mas é o termo no grego. A gente fala presbúteros para facilitar, ou presbíteros, porque esse é o termo no grego. Para anciãos, que aí diz 24 anciãos. O termo anciãos é presbíteros. Ora, em que lugar da Bíblia os anjos são chamados de presbíteros? Pode procurar, lugar nenhum. Não é categoria angelical. Presbíteros do Novo Testamento é um termo alusivo à igreja. Igreja. E outra coisa, diz que eles estão com vestes brancas, diz que eles estão com coroas na cabeça e estão assentados em tronos. Se você voltar um pouco e ler os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. Jesus tinha prometido isso para os vencedores. Ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. Ao que vencer, ele diz lá daquela igreja cujo pastor tinha nome de que estava vivo, mas estava morto. Né? Tens nome de que vives, mas estás morto. Aí disse Jesus, mas tem alguns aí que não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Então Jesus prometeu veste branca também para a igreja. Então Jesus prometeu que aquele que vencesse sentaria no trono, aquele que vencesse teria veste branca, e mais, ele também disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, coroa também. Só que se você continuar lendo, vamos ler agora também, pastor Hertz, por gentileza, o capítulo 4, é importante você que está estudando ler todo o capítulo 4. Mas vamos para o capítulo 5 agora, versículos 8 a 10, por gentileza. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então aqui, Deus continua revelando para João o futuro glorioso da igreja, e ele vê Jesus recebendo ali o livro para desatar os selos. Você vai ver lá na frente que os selos vão desencadear justamente a grande tribulação. E quando ele recebe o livro, o Cordeiro, que é Jesus, que também é o leão, ele é o leão da tribo de Judá e é o Cordeiro de Deus, né? Quando ele ali toma o livro da mão direita de Deus que está sentado no trono, da destra de Deus, a população celestial, aí é uma representação de toda a população celestial. 4 seres viventes é a população angelical. 4 fala de totalidade.
os seres angelicais e a igreja, representada pelos 24 anciãos. E veja que aqui diz, inclusive a Bíblia explica a própria Bíblia, que eles estão com as salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja como é uma alusão à igreja. Quando eles se colocam, eles se prostram diante do Cordeiro, olha o que eles cantam. Olha qual é o conteúdo do cântico deles, se não é um conteúdo alusivo ao que a igreja canta, ao que a igreja prega a respeito de Jesus, a respeito da obra redentora. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todo povo, de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e tal. Então, isso aqui mostra, explica melhor ainda que a igreja já estará no céu. E aí nós vamos agora, finalmente, para o capítulo 6, versículos 1 a 5. Só para fechar aqui esse 18º texto, que na verdade são 3 textos, mas que eles se interrelacionam. Apocalipse 6, 1 a 5, por gentileza. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. Muito bem, começou o período tribulacional. Apocalipse 6, veja que é uma sequência. O que Deus está revelando para João aí é uma sequência. Primeiro ele vê a igreja no céu, ele vê o Cordeiro recebendo o livro da mão do Pai, né? Jesus recebendo ali o livro da mão de Deus Pai, e ele começa a desatar os selos. Quando ele começa a desatar os selos, já no capítulo 6, e João já tinha visto a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos, começa propriamente a grande tribulação. Sai o cavaleiro do cavalo branco, né, que é uma representação do anticristo, porque não pode ser Jesus aqui, né, porque Jesus é o cordeiro que está abrindo o selo, não pode ser o que está abrindo o selo não pode ser o cavaleiro, se bem que o cavaleiro é uma representação também, não é? Jesus é o cordeiro, de fato, uma pessoa real, é o Senhor Jesus. Quando ele abre o selo, o cavaleiro aí que é apresentado é uma representação. Só que, claro, pelo contexto, você sabe que ele é uma representação do anticristo, porque logo em seguida vem o cavalo vermelho, né, que representa a guerra, foi dado a ele que tirasse o cavaleiro do cavalo vermelho, que tirasse a paz da terra, então é uma alusão à guerra, né? Vem o terceiro selo, quando é aberto, aparece o cavalo preto, que é a fome, né? Ele tem uma balança na mão, e vem também, a gente leu só até o terceiro selo, mas se fosse adiante, vem o cavalo amarelo, né? Que é a morte, e assim por diante. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, juntando tudo agora. Capítulo 4, João vê a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos. Capítulo 5, João vê a igreja glorificando o Cordeiro no céu, a igreja adorando o Cordeiro de Deus no céu. E capítulo 6, enquanto a igreja está no céu, começa propriamente a grande tribulação na terra, porque até então não tinha se mencionado a terra. Aí vem e diz o versículo 4 que foi dado ao cavalo vermelho, ao cavaleiro do cavalo vermelho, que fosse tirado, né, que fosse dado, que tirasse a paz da terra. Então começa, de fato, a grande tribulação na terra e a igreja está fora da terra. Então veja, aqui é mais uma base, mais um fundamento da nossa fé de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Um outro texto, que eu já estou aqui de olho no relógio para a gente concluir, eu vou pedir licença para o pastor Alex para não ler esse texto, porque
só vou dar uma explicação rápida, é Apocalipse 19, 1 a 10. Apocalipse 19, 1 a 10, João vê também a igreja ali no céu durante o período tribulacional. E ali se mencionam justamente as bodas do Cordeiro. A igreja está no céu, a igreja está com o Senhor enquanto acontece a grande tribulação na terra. E o 20º texto, que também esse é um texto longo, que também não vamos ler, mas aqui eu vou dar uma explicação um pouquinho mais extensa, mas não muito também, que eu quero terminar já. Apocalipse do capítulo 19, versículo 11, até o capítulo 22, versículo 21. Ou seja, Apocalipse 19, 11, até o último versículo de Apocalipse, é um bloco só. Esse trecho todo está em ordem cronológica. Você pode ver, está em ordem cronológica, porque um evento vai sendo amarrado ao outro. Como nós vimos aqui agora, Apocalipse 4 a 6 também está em ordem cronológica. Você viu que não tem como você separar. Porque João ouviu a voz, sobe e cai, ele subiu. Né? Mostrar-te as coisas que devem acontecer. Ele começa a ver, o cordeiro pega o livro. Aí o livro, depois os selos são abertos. Veja que é uma sequência, não tem como você passar o assunto do capítulo 6 para o assunto que está no capítulo 6 para antes. Não, é uma ordem, é uma linha do tempo. Da mesma forma, quando você estuda Apocalipse 19, versículo 11, até capítulo 22, versículo 21, você vai ver também uma linha do tempo. E isso aí é uma base também, é um fundamento fortíssimo da nossa fé. Porque aí está claro que a igreja já estará no céu quando essa linha do tempo, quando ela começar, quando Deus der o start nessa linha do tempo final, né? Os desdobramentos, quando for dado o start, da mesma forma que foi dado o start na grande tribulação e a igreja já foi vista no céu, quando for dado esse start aí, que é o fim, é do fim da grande tribulação para frente, você vai ver que a igreja está no céu e ela vem com o Senhor. Então, só para ajudar você, quando você for ler, olha aí, ó, quais são os eventos que vêm aí, e eu vou citar, não dá tempo de ler. A partir do versículo 11, né? A partir do versículo 11. Então, veja, em Apocalipse 19, 11 a 16, não vamos ler para ganhar tempo, é só citação. Você vê a manifestação de Cristo em poder e grande glória. Apocalipse 19, 11 a 16. Pode conferir, você vai ver isso lá. Está escrito. A manifestação de Jesus em poder e grande glória. Então, a igreja está no céu, e aí começa a vinda de Jesus em poder e grande glória, a igreja vem com ele. Apocalipse 19, 17 a 19, é a batalha do Armagedon. Logo em seguida, porque Jesus vem, pisa na terra, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, ele vem para pôr fim à grande tribulação, e vai acontecer, desculpe, a batalha do Armagedon, Apocalipse 19, 17 a 19. Em seguida, Apocalipse 19, 20 e 21, a vitória de Cristo sobre o império do anticristo. Pode ler aí que você vai ver, pode conferir na sua Bíblia, nós estamos lendo porque não dá tempo. Apocalipse 19, 20 e 21, a vitória de Cristo sobre o império do anticristo. Aí vamos para o capítulo 20. Apocalipse 20, 1 a 3, a prisão do diabo. O diabo será preso por 1000 anos. Então a prisão de Satanás acontece aí. Apocalipse 20, 1 a 3. Aí nós vamos para Apocalipse 20, 4 e 5. A ressurreição dos mártires da grande tribulação. Aqueles que morreram durante a grande tribulação e que não negaram a Cristo e não aceitaram o sinal da besta, eles vão ressuscitar antes do milênio. Então está aí, Apocalipse 20, 4 e 5. Aí nós vamos para Apocalipse 20, 4 a 6, né? Ainda incluindo os versículos 4 e 5, mas uma leitura mais ampla até o versículo 6, você vê o milênio, claramente a descrição do milênio. Aliás, o termo milênio em Apocalipse 20 aparece 6 vezes. É literal, 1000 anos. Aí nós vamos para Apocalipse 20, 7 a 10. Aí você encontra o quê? A liberação de Satanás após o milênio, que ele vai ser solto por um pouco de tempo, e sua condenação em instância final, porque a rigor o diabo já está condenado. Jesus foi claro ao dizer que
quando o Espírito Santo viesse, disse ele, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eu não creio em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele já foi julgado, ele já foi condenado por antecipação. Mas aqui a Bíblia mostra a sua condenação em última instância. O julgamento de Satanás está implícito aí. Não é? Durante a semana alguém até mandou uma pergunta para mim dizendo quando que vai ser o julgamento do diabo, se vai ser no juízo final. Não, tem um julgamento específico de Satanás, que o julgamento final é o julgamento dos ímpios, que vão comparecer. Mas o diabo vai ser julgado de maneira específica, está implícito aí, e outros textos também, claro, aí em Apocalipse é Apocalipse 27 a 10. Aí vamos para Apocalipse 20, 11 a 15, o juízo final. Olha como está tudo em ordem cronológica. Está na linha do tempo. Apocalipse 20, 11 a 15, o juízo final. Aí nós vamos para os capítulos 21 e 22, os dois últimos capítulos. Você vai ver o novo céu e a nova terra. E tem alguns parênteses interessantes dentro dessa porção de Apocalipse 20, 21 e 22, que falam da iminência, para o crente estar atento, como que dizendo, olha, tudo isso vai acontecer, Deus é fiel para cumprir tudo isso, mas esteja atento. Aí Jesus diz, por exemplo, lá em Apocalipse 20, 22, versículo 20, eis que cedo venho, não é? E ali tem a última oração da Bíblia, ora vem Senhor Jesus, não é? Eis que presto vem, eis que cedo vem, ele diz, ele usa essas expressões alternadamente, e ali no versículo 20 você tem a última oração da Bíblia, ora vem Senhor Jesus, e o livro termina com aquele versículo sobre a graça do Senhor Jesus, não é? Certamente cedo vem, disse Jesus, amém, ora vem Senhor Jesus, a igreja responde. É interessante que aqui tem Jesus falando e a igreja respondendo, não é? Certamente cedo venho, amém. Aí tem a oração, que é a última oração da Bíblia, que a igreja deve fazer, ora vem Senhor Jesus. E termina com o versículo 21, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. E com esse amém, eu também concluo aqui a minha rápida e simples explicação. Maravilha. Eu percebi ali, pastor, já uma quantidade expressiva de perguntas que os irmãos fizeram. Os irmãos podem aproveitar as dúvidas, não é, a respeito desse assunto. Os irmãos podem colocar nos comentários e na live de domingo, 11 horas da manhã, nós estaremos respondendo essas questões, porque certamente ainda a gente percebe ali que persistem algumas dúvidas. Nunca é demais relembrar que vários dos temas, inclusive perguntas que estão feitas aqui, já têm as suas respostas nas lives que fizemos anteriormente. E você pode facilmente levantar, não é? No nosso canal no YouTube. Porque tem pessoas que estão pegando o bonde andando, né? Com certeza. Então, a gente observa. Agora, quem está acompanhando desde o início... Vamos observar isso aí. Nós já comentamos, por exemplo, a respeito dos selos. Teve uma live que falou a respeito dos selos, a respeito das trombetas. Das trombetas, foi em mais de uma live, foi tratado a respeito das trombetas e feito, inclusive, as comparações a respeito das trombetas que Paulo menciona aos Coríntios, também a de Apocalipse, enfim. Mas é importante para aqueles que querem ter uma profundidade maior no assunto, você acessa lá o nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial, e aí você vai ter condições de rever, não é, os temas. Tá joia? Domingo nós estaremos de volta para estarmos respondendo as questões a respeito do tema o arrebatamento da igreja. E para quarta-feira da próxima semana, nós vamos seguir com um outro assunto dentro da área da escatologia, mas não propriamente dito sobre o arrebatamento. E certamente você que está conosco será edificado, será abençoado. E, enfim, queremos louvar a Deus pela vida de cada um. Os nossos irmãos cearenses que tomaram conta da live hoje, Deus abençoe os irmãos. Também os tocantinenses, Deus abençoe cada um de vocês na presença do Senhor. A graça de Jesus seja sobre a vida de cada um. Pastor Ciro, vamos dirigir a Deus uma oração. Eu dou a bênção apostólica e domingo nós voltamos aqui às 11 horas da manhã para a transmissão dessas respostas. Com oração. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez
participando desse estudo bíblico tão importante e tão proveitoso para nossas vidas, para que tenhamos cada vez mais esperança e convicção de que Tu estás conosco, Senhor. Te louvamos pela vida do pastor Lercos, pela vida de todos os nossos seguidores, e assim nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém.